É aqui em Mortágua, no Dão, que vai começar mais uma viagem ao mundo do vinho e da gastronomia nacionais. Para celebrar uma década de imperdíveis, viajamos até à Bairrada e conhecemos o berço dos vinhos com passos. O produtor João Póvoa imaginou e confeccionou um menu para descobrirmos o melhor deste terroir atlântico em harmonia com alguns dos grandes vinhos da marca. Vasco Coelho Santos aceitou o nosso desafio e foi no Euskalduna Studio que imaginou um prato para maridar com um vinho à sua escolha. O restaurante Castas e Pratos na Régua recebeu os Titãs de Luís Leocádio, um terroir entre Douro e Távora. Ainda entrevistámos Nuno Cancela de Abreu, um dos grandes nomes da enologia e da viticultura em Portugal. Nuno, estamos a olhar para uma paisagem que marca profundamente a sua vida, não é? E a sua ligação ao vinho. Foi aqui que eu ganhei o amor pelo vinho e pela viticultura, na casa dos meus pais, aqui em Mortágua. E foi aqui nas vindimas, quando a gente sentia a uva, que me apaixonei pela enologia. E como é que esse caminho se fez profissional? Acabei por tirar enologia em Lisboa. Fui tirar uma pós-graduação a Montpellier, que me deu grandes bases para começar a trabalhar. Comecei profissionalmente no Douro, e que foi para mim uma riqueza trabalhar com pessoas fantásticas como o José António Rosas, o João Nicolau Almeida, com quem trabalhei muito de perto. Abri os horizontes para a viticultura, comecei a perceber o que eram as castas na realidade, e depois seguiram-se outros projetos, na Romeira, em Bucelas, com toda a seleção do Arinto, da casta Arinto, e que me deu muito gozo, um gozo particular de ter recuperado uma casta que estava quase morta, que estava quase desaparecida. E uma região brutal, não é? E uma região fantástica, única, tem uma personalidade muito própria, toda aquela... E uma história vitivinícola também. Enorme, enorme. E era uma pena ter-se perdido aquela região, ter-se perdido aquela casta, e dá-me muito gozo e dá-me muito prazer ter contribuído para o ressuscitamento da região e dessa casta. Entretanto, foi rumando a norte um bocadinho mais, não foi, em termos de produção de vinho? Foi, acabei por começar esta aventura aqui no Dão, em 91, mas de qualquer maneira, paralelamente com a outra vida profissional, que passei pelo Ribatejo, pela Quinta da Alborna, onde também acabámos por dar outra dinâmica àquela casa, com vinhos. Também foi um trabalho de regeneração, não é? De regeneração, de aproveitamento das castas que existia e dar outra roupagem, outra filosofia aos vinhos que se fazia na casa. De tudo isto, dá-lhe gozo trabalhar nesta terra? Dá-me muito gozo. Dá-me muito gozo porque este Dão é realmente, em termos de terroir, é muito particular. Tem estas umidades, estas temperaturas noturnas, tem estas castas... estas castas naturais daqui, tanto o encruzado como a touriga, que dá-me muito gozo. Tanto é que em 92 fiz o primeiro rosé de touriga nacional, que deu-me um gozo enorme e que muita gente estranhou como é que se fazia um rosé de touriga nacional. E foi o primeiro que se fez em Portugal e eu adorei e teve sucesso. E mais uma vez, a tirar partido de uma casta tão boa, tão equilibrada, e foi um gozo fazê-lo. Olha, agora vamos ouvi-lo apresentar mais um vinho que também foi um gozo fazê-lo e já voltamos à conversa. Vamos aqui provar o nosso encruzado, que é uma casta nascida no Dão e, portanto, muito própria desta região. É uma casta que eu tive que aprender a trabalhar, é uma casta que oxida-me com grande facilidade, portanto, toda a nova tecnologia ajudou-me a tratá-la como deve ser.
Este encruzado fermenta e estagia em barrica nova pelo menos 6 meses e é um vinho muito mineral, tem uma acidez muito fresca, é crocante mesmo. Nos aromas lembra-nos as frutas brancas, lembra-nos alguma flor branca também e depois tem um volume de boca fantástico, como todos os encruzados. E é um vinho fantástico de beber e de acompanhar peixes gordos, até carnes brancas. As origens bairradinas de João Póvoa levaram este médico oftalmologista a dedicar-se à produção de vinho há quase 30 anos. Continua assim uma tradição que atravessa várias gerações da sua família. A minha mãe tinha um certo apego a isto, trabalhou cá muito, tinha um certo apego. Eu não vendi. Se calhar fiz mal, né? Se calhar fiz mal, mas não vendi. Pronto, começou tudo de novo. A casta, nos tintos, a casta principal é a baga, claro, em quase todos os nossos tintos. Depois, nos brancos, temos o bical, depois temos o orinto, o verdelho, que é uma brincadeira que também nasceu em 1990, um gosto, que eu comecei a ir aos Açores muito, até lá um amigo, e comecei a ir lá, uma família amiga, comecei a ir ao Pico e comecei a gostar e fiquei um bocado apaixonado, e sou um homem de paixões. O Atlanta a 15 km e o verdelho adaptou-se aqui lindamente. O espumante com passos rosé é o nosso abrigo do calor da estação. Aqui as castas Baga e Pinot Noir cumpriram um estágio mínimo de 48 meses em garrafa. Isto era um prato que muitas vezes se levava para o campo, noutros tempos trabalhava-se sol a sol, e isto era uma das coisas que se fazia, uma língua de bacalhau panada, e portanto um bocadinho de pão ou de broa, bebia-se um copinho e estava feito logo o balastro para continuar o dia de trabalho. Foi isso que eu quis recriar, apenas isso, e acho que o rosé aqui ligou perfeitamente. O respeito por este património é bem evidente na conservação destas vinhas velhas com cerca de 7 décadas de vida e também no modo de produção biológica destas videiras plantadas em alta densidade. Estamos no coração da Bairrada, na maior mancha contínua da região. Estamos numa vinha de Baga com 94 anos, é verdade, e temos aqui uma videira que mostra bem a nossa casta rainha, portanto, bagos grandes, cachos fechados e com alguma produção. Esta vinha, o histórico que nós temos dela vai sempre para as nossas gamas mais altas, do Private Collection tinto e também algumas uvas para o gene. Esperamos que continue a ser para esses vinhos. A casta Baga é uma casta que que tem alguma intensidade de cor. Nós apertando o bago ainda sai pouca cor. Exatamente. E há aqui as grainhas, claro, que estão só agora a ficar atempadas, ou seja, ainda estão verdes. Claro. E se nós metermos isto à boca, a astringência, claro, está lá toda. Claro. Portanto, ainda não queremos isto. Vamos esperar então, vamos continuar a fazer o acompanhamento, os controles de maturação e a prova dos bagos até à altura ideal para colher. É à mesa que se reúnem duas das paixões do produtor e se revela a sua dedicação à cozinha e à adega. A refeição começa com um outro espumante, desta vez um branco de uvas tintas, e continuava numa viagem gastronómica à região de Coimbra. O meu pai era homem da adega e dos vinhos. A minha mãe era a mulher da viticultura e da cozinha, a minha mãe era uma excelente cozinheira. Portanto, eu aprendi um pouco com um e com o outro. Tentei fazer o menu de época. Claro, há um prato que é sempre de época, que é a perdiz à moda de Coimbra. Acho que é um prato icónico da região de Coimbra. Hoje pouco se faz, ou quase nada, mas acho que é um prato importantíssimo e que liga bem com os nossos espumantes, por exemplo. E liguei com figos. E estamos na zona atlântica, muito perto do mar, e nossos vinhos marcadamente atlânticos. Vamos comer um arroz de tomate com filetes de sardinha. Depois, como diz, não podia deixar de ser um prato típico que eu tenho tentado recuperar e tentado incentivar o consumo, que é a raia com molho de pital. Depois do monocasta verdelho e do Private Collection branco, produzido a partir das castas Arinto e Cercial, chegava um tinto muito especial para João Póvoa.
E este gene recebeu a missão de honrar a história vitivinícola da família. Este vinho representa, de facto, a minha família, com o início do meu avô, há 120 anos, e, portanto, os vinhos que eu fiz com ele, os vinhos que eu fiz com o meu pai, e este foi feito com a minha mãe. Em facto, aqui tem um exemplo de como é possível fazer um vinho, na altura, fora da caixa, de facto, devido ao processo que utilizámos, mas que se veio a revelar um vinho com uma longevidade, com uma frescura, com uma elegância, que nos surpreende, não é? E que está para durar muitas décadas ainda, muito mais do que eu. E com este prato da galinha, que sempre foi um prato típico das grandes festas de família, aqui é um prato simples, é galinha assada no forno, uma batatinha, e é o suficiente para brilhar este vinho. Muitas vindimas acabaram por seguir à colheita deste gene e o futuro já está em construção. Brindar aos vinhos, brindar aos imperdíveis em primeiro, não é? E brindar a oportunidade que nos deram de podermos explicar aquilo que estamos a fazer e também chamar a atenção que temos outras coisas muito interessantes para sair em breve, assim que as condições melhorem, coisas tipo genes, embora não sejam os genes, mas são tipo genes, coisas que nunca saíram no mercado, é um baú de coisas que tenho aí, muitas mesmo, para sair. Então, ao futuro, ao futuro, ao passado e ao presente. Estamos a olhar para um cacho de Touriga Nacional, que acho que é uma casta que reflete bem o caminho desta região, não é? Dos últimos tempos. Sem dúvida, a Touriga Nacional, depois da seleção colonial, tornou-se uma casta rentável economicamente. E universal em Portugal. E universal em Portugal. E foi importantíssimo ter-se feito essa seleção colonial para ter plantas que produzissem 2 kg, 2,5 kg, porque na minha altura em que passei pelo Douro, a média era 200 gramas ou 300. Portanto, era importante termos a casta nossa principal que fosse rentável, senão não havia agricultor que quisesse plantá-la. Portanto, isso deu um impacto muito grande na região do Dão e hoje em dia se faz vinhos magníficos de Touriga Nacional. Por todo o Portugal e estrangeiro já. E estrangeiro já. O que é o Dão? Como é que a gente pode definir o Dão como região vitivinícola? O Dão é um grande vale, enquadrado com uma série de serras, o Bussaco, a Estrela, o Caramulo, e isso faz com que tenha, no fundo, um clima muito especial, nomeadamente no verão, durante a maturação, em que temos uma diferenciação de temperatura dia-noite que chega a 22, 23 graus, o que é espetacular. Isso faz com que os vinhos sejam muito frescos e, portanto, marca os vinhos como da frescura, da elegância, isso faz vinhos diferentes, como é óbvio. Estamos na zona sul, muito perto do Bussaco, temos a influência da barragem da Agueira, que faz com que a gente tenha umidades até às 10 da manhã, isso caracteriza muito os nossos vinhos, uma frescura muito marcada, tem uma acidez sempre boa, sempre um equilíbrio muito bom entre a acidez e o álcool e, portanto, faz com que os vinhos sejam diferentes. O que é que se alicerça este projeto Boas Quintas? Há 2 bases, nos brancos o encruzado definitivamente e nos tintos a Touriga Nacional, que temos ambas no povoamento, tem mais do que 50% de cada uma delas nos brancos e nos tintos. Nós temos aqui uma área de 12 hectares. E que é a nossa base dos nossos vinhos premiums. Depois compramos algumas uvas na região para fazer os vinhos mais base, para termos um vinho para exportar, algum volume, que nos dá a sustentabilidade financeira do projeto também, não é? Que é importante. Claro. O que é que acha que o vinho português precisa para continuar o caminho que tem feito ou traçado nestes últimos 20 anos ou 30? O vinho português, sobretudo, tem que ter credibilidade. Não podemos continuar a fazer meios vinhos. Temos que fazer vinhos bons
e não podemos estar a tentar aldrabar ou vender gato por lebre, o que se fez, infelizmente, durante um tempo, e só agora é que estamos a ganhar essa credibilidade. Isso é importantíssimo para depois as pessoas acreditarem em nós, acreditar no vinho português e beberem-no. Eu acho que é fundamental. Vamos agora então aproveitar esta bela frase para nos levar até ao próximo vinho, que acredito que seja um vinho que mostra exatamente o que acabou de dizer. Exatamente. Vamos provar aqui um Touriga Nacional, que é também uma casta da região, do Dão. A Touriga Nacional é das castas mais elegantes, tem uma acidez própria que lhe dá frescura. Em termos de aromas, são os florais, a violeta, os frutos pretos. E depois, aqui, esta Touriga em particular é muito elegante, tem taninos muito suaves, de veludo, e que nos enche a boca de qualquer forma, mas tem personalidade. E tem um final realmente também persistente e é um vinho extremamente gastronómico pela sua acidez, pelo seu equilíbrio com 13,5 de álcool só, e acaba por ser um vinho ideal para acompanhar uma caça, uma carne estofada, uma carne já com algum molho e com bastantes condimentos. O meu nome é Vasco Coelho Santos, estamos aqui no Ascaldo no Studio. Eu fui desafiado para fazer um prato com um vinho. A minha decisão sobre o vinho foi do António Madeira, o Vinhas Velhas, o tinto. E no prato, uma homenagem à Inês do Aleixo, que é o polvo frito com arroz do mesmo. Bem, sobre o vinho, decidi este vinho porque nós trabalhamos com o António já há algum tempo e temos algum carinho por ele, e também eu gosto imenso dos vinhos dele. Este vinho, então, recuperado de uvas centenárias, e aqui Vinhas Velhas, é um 2017. Eu gosto imenso. Também adoro o branco, mas para aqui para o povo ficava melhor este. Sobre o prato, temos então uma homenagem à Inês. Aqui a ideia, desde que reabrimos do Covid, quisemos pôr esta homenagem. É um polvo da costa, daqueles pequeninos de 750 gramas, em que cozinhamos a vapor e depois panamos. O arroz é um arroz carolino, da herdade Carvalhoso. Então, começamos com o polvo, deixamos-lo secar um bocadinho, depois colocamos numa vaporeira e cozinhamos durante 25 minutos, até ele ficar bem tenrinho e ficar todo com este aspecto bonito dos tentáculos. Cortamos-lo e fritamos em amido de milho. Em relação ao arroz, o arroz fazemos primeiro um puxado de cebola, alho, normalíssimo, refrescamos com vinagre, colocamos um bocadinho do caldo do polvo e deixamos apurar. Depois colocamos então o arroz quando for para a altura de servir, mexemos um bocadinho, colocamos um bocadinho mais de vinagre, sal, e quando ele já está cremoso como nós queremos, colocamos um bocadinho de manteiga de pimentos fermentados, e o polvo é frito ao momento e disposto então as ervas helófitas. São umas ervas da praia. Aqui a empresa Ria Fresh trabalha-as de uma forma diferente para elas estarem muito suculentas e não serem tão nativas, tão fibrosas. Por isso acho que liga muito bem. Estamos junto ao Douro, na Régua, para conhecer o trabalho de Luís Leocádio. Distinguido em 2019 como enólogo revelação pela revista de vinhos, este produtor douriense continua a sua missão de contar a história de cada terroir nas suas criações. Em 2016 decidimos vinificar as Vinhas Velhas, da família da minha mulher, que era o pai dela que cuidava dessas vinhas, então houve ali uma vontade grande de experimentar aquelas vinhas, que estavam num sítio improvável, Paredes da Beira, fronteira entre o Douro e Tavra Verosa,
longe do Rio Douro, mais perto do Rio Távora, já não havia xisto, há granito, estamos a falar em terrenos de 750 a 850 metros de altitude, uma zona muito fresca e havia a curiosidade de experimentar o perfil daquelas vinhas. Havia ali uma inspiração que me dizia que poderiam sair dali vinhos, porque estamos a falar de vinhas centenárias, com muita concentração, muito sabor, e então decidimos começar a vinificar a partir daí. Tem sido uma aventura espetacular. As iguarias do Castas e Pratos dividem a mesa com dois titãs. O rosé nasce das uvas de Mourisco e Rufete daquelas vinhas velhas com estágio em barricas. Já do Távora Varosa chega-nos este Daemon, o resultado do fascínio de Luís por aquela região e a sua proximidade ao Douro. São castas rainhas na região, não é? A Malvasia dá aqui ao vinho um perfil de aromas mais evoluídos, uma maçã bravo de esmolfo, um lado cidrado, não é? Mais quente, e depois é completo pelo Gouveio, que é uma casta tanto ao quanto neutra, mas muito gorda em boca, dá um volume extraordinário, e o Cercial, que é uma autêntica bomba, né, em termos de acidez, ou seja, é toda a espinha dorsal que sustenta a musculatura do vinho em si. A refeição continua com o Val dos Mil Branco, o resultado da vinificação de mais de uma dúzia de castas brancas de uma parcela de vinhas velhas. Essas uvas sofrem maceração durante 48 horas e o vinho estagia durante 18 meses em barricas com batonage regular. Garante assim um lugar à mesa no Castas e Pratos. Este é o robalo. Trabalhamos com robalos selvagens, primamos e tentamos sempre ir em busca da melhor matéria-prima. Então temos o robalo com as ameijas, camarão da costa e um cremoso ou puré de brócolos. Este é o nosso primeiro prato principal e a seguir vamos comer um clássico. Servimos um leitão cozido a baixa temperatura durante cerca de 10 horas, uma cozedura prolongada, lenta, a fim de obter uma carne bem macia, obviamente o toque da pimenta, aquele toque que nós gostamos do leitão está lá, mas com um processo de confecção um pouquinho diferente. O perfil de vinhos do Titã e que o Luís nos apresenta encaixam bem na nossa cozinha. O leitão divide o protagonismo com o tinto daquela vinha do Val dos Mil. Um field blend de quase 2 dezenas de castas autóctones plantadas em solo de transição de xisto e granito. Muitas vezes temos a percepção que a altitude falamos de verde, pouca maturação, o que não é real. Aquilo que falamos às vezes em altitude é que quando estamos no alto estamos perto do frio e perto do calor, não é? E aqui há um avançar muito forte na maturação, há uma desidratação, e é essa desidratação que provoca aqui um amadurecimento mais evolutivo da casta. É uma segunda vindima, ou seja, já extraímos as uvas brancas da vinha, vamos então partir para a vindima das uvas tintas e depois vão para o lagar, onde é feita uma pisapé, uma maceração bastante forte no início. E depois do vinho começar a fermentar, vamos mantendo ali uma homogeneização das massas muito suave. A ideia também não é criar aqui uma grande distração, é ter aqui um lado muito elegante do vinho, e ele fermenta ao longo de uma semana e meia, e quando sai do lagar vai diretamente para barricas, onde fica em pleno descanso durante 16, 18 meses. A sobremesa traz doçura ao final da refeição, com muitas razões para celebrar. Agradecer primeiro tudo ao Luís e ao Castas e Pratos por esta magnífica refeição. Agradecer aos imperdíveis por esta visita aqui ao Douro Vinheteiro, e um brinde ao Douro e ao vinho português. Não é? E a ti? É nosso. Obrigado. Que vinho é este, Nuno? Este é o Dom Nobre branco, primeiro Dom Nobre que a região teve, e que foi um vinho perfeito no ano perfeito, 2015, que foi um ano realmente fabuloso, e que as uvas estavam divinais, com um equilíbrio fantástico. Foram apanhadas na altura certa e as barricas deram-lhe a complexidade e o arredondamento deste vinho, com uma acidez muito refrescante, muito crocante, e a boca então é uma delícia. E é um vinho que também reflete bem o seu trabalho na viticultura, de apanhar a uva perfeita quase, não é? Dá gozo ver quando é que a uva está mesmo pronta, e é naquele dia, tem que ser.
e foi o que aconteceu. Então vamos brindar ao futuro, ao passado E ao, e ao e ao sucesso. vinho. E ao vinho, é verdade. E agora a garrafeira imperdíveis desta semana. É a 10ª temporada dos Imperdíveis. Nós estamos aqui com a mesma vontade do primeiro dia para encontrar aquelas pessoas, aqueles lugares mais inusitados, mais diferentes e às vezes esquecidos. Val dos Mil, Titã, Tinto, um grande vinho de Luís Leocádio, também um jovem enólogo que está a redescobrir uma região ali colada ao Távora Varosa, que aconselho que conheçam. Portanto, um brinde às novas experiências e aos grandes vinhos.